Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença, reunidos em Teu nome, Senhor, para estudar a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, eu sei que Tu estás conosco, porque está escrito que onde estiver 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor está no meio de nós. E o Senhor é um Deus de perto e um Deus de longe. Faça-se presente, Senhor. Envia Teus anjos, ó Pai, para abençoar cada um que vai participar desse devocional, Pai. Que este dia seja um dia ou uma noite repleta de alegria, Senhor, de entusiasmo, de envolvimento, Senhor. Que possamos, ó Pai, sentir a Tua presença, Senhor, gostoso, Pai. Que a alegria permaneça nos nossos corações. E que cada pessoa que se aproximar de nós, Senhor, sinta, seja impactado pelo poder do Teu Espírito, Pai. Abençoa, Pai. Revela-nos, ó Pai, através da Tua palavra, nesta manhã, neste dia, nesta noite, aquilo que está oculto ao nosso entendimento. Fala aos nossos corações o que precisamos ouvir para o crescimento. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço na certeza da bênção recebida. Amém. Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questões relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de se compadecer dos que não têm conhecimento e se desviam, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso, ele precisa oferecer sacrifícios por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. Ninguém toma esta honra para si mesmo, mas deve ser chamado por Deus, como de fato o foi Arão. Por isso, Cristo não tomou para si a honra de ser sumo sacerdote, mas foi Deus quem lhe concedeu essa honra, dizendo: Você é meu filho, hoje eu o gerei. E em outra passagem diz: Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou como sacerdote, sendo segundo a ordem do Melquisedeque. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já deveis sim ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. Nossa, muito ensinamento de 14 versículos e quanta riqueza aqui, hein? Bom, eu vou fazendo a leitura aqui novamente.
e vou tentando trazer aqui meu entendimento, e vamos deixar o Espírito Santo falar, depois a gente abre para discussão. Aqui, ó, ele vem falando do sumo sacerdote, né? Então eu vou ler aqui os últimos trechinhos do capítulo anterior, do 4, né? Que aqui fala que é Jesus, o sumo sacerdote que se compadeceu de nós. Esse é o título, né? Então, aqui no 14, ó, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos-nos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que eu queria começar abrindo aqui foi com uma pergunta que um pastor fez esses dias, que aos 11 anos de idade, se Cristo ele, ele poderia curar as pessoas aos 11 anos de idade. E eu queria que a gente refletisse nisso. Cristo poderia ou não curar as pessoas aos 11 anos de idade? E ali, metade da turma achava que sim, metade da turma achava que não, e ficou aquela divisão. E aí o pastor trouxe algo muito interessante. Primeiro ele falou que quem pecou lá no início, entre Adão e Eva, foi Adão, não foi Eva. Que quem tem a... Qual foi o termo que ele falou? Que é a índole pecaminosa. Ele usou um termo. E ele falou que é o homem. Não, porque Eva, a instrução de que não comer o fruto proibido foi dada a Adão, foi dada ao homem, não foi dada a Eva. Eva falou para Adão, ó, come, né? Colocou, né? Recebeu a dúvida e colocou a dúvida, mas Adão foi que, que não seguiu o que Deus falou. E aí o que ele trouxe foi que Jesus, então quem carrega a semente do pecado, né? É o homem. Queria achar aqui, falar para vocês. Mas enfim, quando o Espírito Santo, quando Deus, Cristo, né, veio ao mundo, ele veio através, né, de Maria, né? Mas o Espírito Santo usou a semente, não usou a semente do homem, usou a semente de Deus, né? Foi a semente do Espírito Santo, justamente para não carregar essa raiz pecaminosa. Por isso que Cristo não pecava, por isso que Cristo não, né, não pecou, né? Porém, Cristo, mesmo não tendo pecado durante o mundo, ele não nasceu conhecedor com a sabedoria, né? Deus mandou ele como um homem, né, sem sabedoria. E ele foi adquirindo essa sabedoria ao longo da vida dele, ao longo da vida dele. Então, aos 11 anos de idade, Cristo não era capaz de curar ainda, né, segundo o pastor ali, né? E ele foi adquirindo, né, isso ao longo da vida. O conhecimento, ele foi evoluindo esse conhecimento ao longo da vida. Então ele também era um bebê, né, quando ele nasceu. Ele também era um homem bebê, uma criança, né? Ele foi evoluindo, né, através do estudo da palavra. E eu não tenho esse conhecimento, mas na palavra, mas o que o pastor referenciou ali é que Maria não dizia para Jesus quem ele era. E aos 12 anos de idade, quando ele entrou no templo, né? A gente tem aquela passagem que quando ele entrou no templo, que ele fala, né? Ela fala, onde você estava, né? E aí ele responde, né? Eu estava com o meu pai, né? Então ali ele já está recebendo as revelações, né? Através da palavra, né? De quem ele era. Porque quando ele estava dentro do templo e as pessoas falavam ali, o Espírito Santo já começou a se comunicar com ele, falando: olha, eles estão falando de você. Aí ele começou a receber as revelações ali. Mas o Espírito Santo, ele recebe o Espírito Santo no batismo, né? Quando João Batista tá batizando e ele vem se aproximando,
né? Ele vem se aproximando e João Batista vai e fala, olha, lá vem, né, aquele pela qual eu vim, né? E ele é batizado, né? E na verdade tem a história lá, né, que João Batista fala que não, isso aí eu não posso nem amarrar sandálias, quem sou eu, né, para te batizar, né? E Jesus vai lá e fala, para com essa brincadeira, vamos lá, né? Batiza logo e vamos para cima, né? E o Espírito Santo, que é representado pela pomba, né? É ali onde Jesus recebe, né, o Espírito Santo e é ali onde ele recebe os dons para começar, né, a missão dele. Então você veja bem, ele ficou 30 anos na Terra, né, fazendo esse crescimento, né, adquirindo essa maturidade espiritual, né, adquirindo toda a maturidade, todo o conhecimento dele, para aos 30 anos, quando ele recebe o Espírito Santo, enfim, ele dá início ao ministério dele, né, de exercer os dons dele e tudo mais. Essa foi a explicação que o pastor trouxe durante essa aula. E aqui, ó, vou começar a leitura aqui para a gente já tendo um pouco dessa visão, porque aqui durante esse capítulo ele vai falar muito sobre esse crescimento espiritual, sobre aprendizado, sobre criança, adulto, sobre leite espiritual. Então, eu vou ler aqui começar os 5 aqui, então. Hebreus 5. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas concernentes a Deus, nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dos dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, né? Pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Aqui ele vem falar sobre, né, o papel do sumo sacerdote, né, que ele oferece tantos dons como sacrifícios pelos pecados das pessoas. Então, o sumo sacerdote era aquele que tinha contato com o Espírito Santo, né? Então, no tabernáculo, ele era o único que conseguia entrar na presença né, para poder receber as mensagens, né, para se comunicar, para que Deus pudesse se comunicar com os homens, né? E ele tinha que ter uma evolução espiritual para fazer isso, né? Caso ele tivesse é, em pecado, caso ele não tivesse limpo espiritualmente, alinhado espiritualmente, ele morria ali dentro, né? Então ontem a gente até comentou, né, que ele entrava com uma corda cheia de sinos e quando ele entrava, bom, aqui não sei quem que conseguiria falar, mas o tabernáculo era dividido em várias, acho que era no Santos dos Santos, né, que era onde o Espírito Santo realmente tinha contato. E caso eles ouvissem os sinos, porque isso significava que ele tinha caído, ou seja, ele tinha morrido, eles puxavam, né, para fora e entrava um outro, né? E eles eram eleitos, né? E esse, aqui ele vai falar, né? Mais para baixo é o que, ó, que eles era passado fisicamente, era o sumo sacerdote que ele foi escolhido, né, o primeiro, depois eles iam passando por gerações. Eles eram, né, passados por gerações, por linha familiar. Esse é o entendimento que eu tenho, tá, gente? Não tenho certeza se era por linha familiar, mas esse foi o entendimento que eu tive aqui, lendo das minhas notas, tá? Então tá aqui, ó. É, é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Então ele ia lá, né, pelos ignorantes, pelas pessoas que não conheciam a palavra, né, e também pelos que conheciam, mas erravam, porque ele mesmo também era rodeado das mesmas fraquezas, né? Ele também tinha conhecimento, mas ele também errava, ele também pecava, né? Ele não era livre do pecado, né, o sumo sacerdote. E por esta razão deve oferecer sacrifícios, né, pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo, né? E a gente sabe que ali no momento que o sumo sacerdote ele entrava, né, no Santos dos Santos, ele era onde ocorria a expiação, né? Então, pouco antes de ele fazer isso, havia o sacrifício, né? Então, o sacrifício de animais, né, os mais belos, os mais saudáveis, né, eles eram oferecidos, né, como sacrifício para expiar os pecados da humanidade, né? E ali o povo recebia, né,
era espiado durante um ano. Então, durante um ano, o Espírito Santo, né, é, vinha sobre eles, né? O Espírito Santo não vinha dentro deles, mas o Espírito Santo ia sobre o povo dele, né? Esse privilégio de receber o Espírito Santo em nós é um privilégio que nos foi dado, né? Agraciado por Jesus Cristo, né? Durante a crucificação, né? Porque a humanidade antes do Antigo Testamento, durante o Antigo Testamento, o Espírito Santo só passava por cima, né? Só era sobre, ele não entrava nas pessoas, né? Ó, e por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Aqui no 4, ó, ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse, né? Tu és meu filho, e eu hoje te gerei. Isso aqui está em Hebreus tem muito disso, né? Hebreus tem muita referência ao Antigo Testamento, né? E essa passagem aqui que Deus fala, tu és meu filho, hoje te gerei. Eu estava falando nas minhas notas aqui fica lá em Salmo 2:7, e fala aqui, ó, proclamei o decreto do Senhor, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E a gente lembrar que esse livro aqui, para Hebreus é para os judeus que eram convertidos, né? Para que eles não caíssem na apostasia, né? Que eles não se afastassem da palavra, né? Que eles não caíssem na descrença e voltassem ao judaísmo, né? Então essa palavra é voltada para eles, mais especificamente. Claro que para todos nós, né? Então, ó, mas aqui, ó, Cristo foi o único que não pecou, né? Entre os sumos sacerdotes, né? Por isso, né? Que ó, como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, né? Então, Jesus, então imagina, né? Naquela época, né? Já tinha uma profecia falando que tu és sacerdote para sempre. Como assim, né? E aí o sacerdote eterno, sumo sacerdote, né, eterno, é Jesus Cristo, né? Então, segunda ordem de Melquisedeque. Então, Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno, né? E já estava nas escrituras isso aqui. Aqui, ó, no sétimo, ó, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aqui, ó, olha o que ele fala aqui, né? Embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, né? Então Jesus, ele passou pelo processo que o homem, né? Mesmo ele não tendo pecado, ele ele passou pelos sofrimentos que o homem passou, né? Ele foi tentado, né? Jesus foi tentado, a gente sabe disso, né? Jesus passou, então ele se compadeceu, né, da humanidade. E Deus, né, enviou ele mesmo, né, para passar por tudo que o homem passou, né? Por todas as tentações, ele sentiu na carne, né, todos os sofrimentos da humanidade, né? E isso fez com que ele, né, foi parte, né? Isso foi parte do aprendizado dele, ó. Então, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. E aí vem essa parte final aqui, que é o 10. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, como as coisas se encaixam, né? Como o evangelho é lindo, né? É, aqui no próximo, no 11, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer.
e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir, né? Pois, com efeito, quando desvieis ser mestres, aqui na minha Bíblia é bem difícil essa palavra. Eu vou ler aqui nessa outra Bíblia que eu vou usar meu presente aqui, né? No versículo 12, ele fala assim: embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimentos sólidos, né? Bom, aqui ele vem dizer, né, muito, muito claramente, né, que quanto a isso temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender, né? Bom, a gente voltar aqui que ele está falando isso aqui para os hebreus, né, para os judeus que se converteram, que eram seguiam o judaísmo, né? Então, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Aqui na minha Bíblia ele fala oráculo de Deus, né? E a palavra de Deus, a Bíblia, né? Estão precisando de leite e não de alimento sólido, né? Então aqui ele fala, né, justamente o crescimento espiritual. Quando nós somos batizados, né, quando nós somos convertidos, nós nos tornamos bebês, né, na fé, né, crianças na fé. E nós precisamos adquirir a maturidade espiritual. E essa maturidade espiritual ela é adquirida durante a jornada, né? E quando que essa jornada termina, né? Ela termina, né, quando a gente tem a nossa morte física, né? Então essa jornada espiritual, ou quem sabe, né, vai continuar, né, quando Jesus retornar. Mas a nossa jornada espiritual, ela inicia, então, não é que quando nós somos convertidos e quando nós somos batizados, agora nós temos a sabedoria, né? Isso não é verdade, né? Agora que inicia a nossa trajetória, né? E o que que a gente precisa? A gente precisa da palavra, a gente precisa se alimentar da palavra para que essa maturidade espiritual ela possa ser adquirida, né? Então é através da palavra, através da oração, né? Através do jejum, né? Através, né, de seguir os princípios, de estar atento, né? Sensível, né, à palavra de Deus e para que a gente possa adquirir esse discernimento justamente sobre o que ele fala no final aqui, ó, né? Discernir não somente sobre o bem, mas também o mal. Então eu vou concluir aqui a leitura aqui, ó. Vamos lá. Então aqui, ó, estando precisando de leite. Então, quanto a isto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres. Aí ele vai dar um puxão de orelha, né? Precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus, né? Estão precisando de leite, e não de alimento sólido, né? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E o que ele vem falar aqui, né, pelo exercício constante, é justamente essa persistência, né, essa consistência, né, em estar buscando a palavra, né, então está constantemente estudando a Bíblia, constantemente em oração, em orações, constantemente em contato com pessoas que têm o discernimento, que têm o conhecimento, né, para que a gente possa tirar as nossas dúvidas, para que a gente possa ouvir, né, as reflexões e para que a gente possa ir adquirindo com o tempo, através da meditação na palavra, o discernimento necessário, né? E ontem, bom, esses dias eu estava falando até com o James, né? Eu estava numa aula e eu levei uma dúvida para o pastor, e o pastor ficou até indignado com a minha dúvida, né? E aí eu, né,
pastor, a única coisa que eu preciso é entender, né? Eu preciso entender, porque é eu me humilhando aqui, né, perante a ti com as minhas dúvidas que eu posso, né, adquirir essa maturidade espiritual, né? Então que a gente haja com humildade, né? Porque não, e aí a gente até conversou, né, com eu e o James, né? A gente falou, nossa, Fábio, será que a gente poderia, né, pensar sobre isso, né? Eu tenho até medo, né? Porque tem questionamentos que a gente até tem temor, né? Mas o que eu acredito é que a gente precisa ter, primeiro, Deus vai olhar para o nosso coração, né? Vai olhar para o nosso coração e a gente tem que ser sincero com Ele, né? Porque se nós temermos ao nosso Pai, né, de fazer uma pergunta, questionamentos, né, que faz parte da meditação da palavra, que faz parte do crescimento, né? Porque se a gente não se questionar, se a gente não perguntar, a gente não consegue evoluir, a gente não consegue crescer. Como é que eu posso, né, aprender? Como é que eu posso ensinar se eu não aprender, né? E o processo é esse, né? Vocês aprendam e vocês ensinem, né? Por isso que é isso que a palavra diz, né? Vocês aprendem e vocês ensinem. Mas para que eu possa aprender, eu preciso refletir na palavra, eu preciso questionar, eu preciso de suporte de pessoas que tenham conhecimento, né? Eu preciso de pastores, eu preciso de irmãos que já estão, né, há muito tempo mergulhados na palavra, para que possa, né, nos ajudar a que a gente possa adquirir essa maturidade, que a gente possa nos tornar menos criança, né, menos bebê, né, e quem sabe um dia, né, um pouco mais maduro, poder, né, discernir melhor o bem do mal, né, discernir, porque para mim, que sou um bebê na palavra, né? Eu comecei a estudar a Bíblia fazem 9 meses. Então, eu nem conheço a Bíblia, né? E, aliás, foi uma coisa que o pastor falou, que eu levei estatística, falei a ele, né? Falei, ele, foi ontem, né? O André, desculpa, falou lá que 20% dos pastores americanos não oram todos os dias. E aí ele falou, mas 80% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia inteira, né? Então, imagina, né? Uma estatística dessa, né? Então, que a gente possa estar mergulhando na palavra e buscando cada vez mais para que a gente possa adquirir essa sabedoria. Mas que a gente possa também ter atrevimento, né? Com respeito, com sinceridade, né? Que a gente possa ter atrevimento para que a gente possa fazer reflexões sobre a palavra e adquirir essa maturidade, né? E o que o pastor falava ali para mim, falou assim, olha, Fábio, não, nós não podemos usar as nossas experiências pessoais, né, para para confrontar a palavra, né? E, e aí, assim, quando eu escuto alguma coisa, e aí eu acho que todos nós devemos fazer o mesmo, né? Nós não devemos simplesmente aceitar, né? Nós devemos sim processar aquilo, nós precisamos sim meditar na palavra, nós precisamos sim buscar entendimento, né? Pedir para Deus, para o Espírito Santo, que ele traga revelação sobre aquilo, para que a gente possa é, digerir aquela mensagem, que a gente possa realmente, e aquilo possa entrar profundamente no nosso coração. Né? Não seja uma mensagem que alguém traz para a gente fala, tá bom, entendi, e daqui a pouco aquilo vai embora. Né? Mas que eu possa realmente, com entendimento, né, fazer com que aquilo entre no meu coração profundamente e aquilo fixe, né, crie raízes, transforme a minha vida. Né? Porque ela não vai transformar na minha vida se eu não conseguir entender ela realmente com profundidade, né? Porque ela vai passar, né? Ela não, o terreno ele não vai estar preparado para realmente, né? Aquilo crie raízes e se aprofunde na minha vida, sabe? Ela possa realmente transformar a minha alma, possa realmente cortar as raízes que precisam ser cortadas. Então, para que possa ter um entendimento profundo, aquilo realmente precisa entrar com muita clareza, sabe? Então, que a gente possa se permitir e ter essa ousadia e caminhar com pessoas, né, que possam nos inspirar, né, que possam, né, como o pastor André trouxe ontem, olha, tem essa Bíblia aqui, né, que é em hebraico, veja bem, olha, esse aqui é um outro dicionário, recomendo para vocês, olha, vocês leram aquele livro, né, olha, busca informação ali, né, e a gente vê a irmã Ruth, olha, por favor, qual que é o nome do livro? Então, assim, que a gente possa caminhar, né, com pessoas que
tenham essa sede, né, pela palavra, né, tenham essa sede, né, que são crianças, né, que nós possamos andar como crianças que nós, né, recém-nascidos, que tenham sede do leite, né, espiritual, né, que a gente queira beber desse leite, né, todos os dias, para que a gente possa adquirir essa maturidade espiritual, para que nós possamos discernir o bem do mal, né, o bem do mal, que nós possamos é, não apenas discernir, mas ter a palavra em nossas mãos, em nosso coração, para poder agir onde nós estivermos, da melhor forma possível, conforme a vontade de Deus, né? E nós possamos estar preparados para os ambientes por onde nós passarmos, né? Que a gente possa carregar a palavra e colocar a palavra certa, sabe? Que a gente possa usar as palavras, que Deus possa colocar em nossas bocas as palavras corretas para provocar a transformação necessária na vida das outras pessoas por onde a gente passar, né? Que a gente não seja pedra de tropeço, sabe? Que a nossa infantilidade, a nossa meninice, né, seja para a nossa evolução, que ela seja para nos prepararmos, sabe, todos os dias ali da palavra, né, através dos nossos irmãos conosco, que a gente possa adquirir esse conhecimento necessário. Por onde nós passarmos, a gente possa empunhar a palavra do Espírito, né? Carregar e provocar a transformação, né? Que Deus quer através da nossa vida, né? Amém, irmãos? Vou abrir para comentários aí, gente. Bem, Fabão. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Eu vou só mostrar um negócio aqui, Fábio, que você tinha comentado no, se o pessoal quiser. Se você quiser fazer algum comentário em cima disso, ó, aqui é o desenho do tabernáculo, conforme você comentou, né? Onde ficava aqui a Arca da Aliança, que é o lugar santíssimo, que era o Santo dos Santos, que é onde o sumo sacerdote vinha, né, para ter com o Espírito Santo. E eles faziam o sacrifício antes para poder estar limpos e entrar na presença, né? É isso? É isso aí. Perfeito, Isso isso aí aí. mesmo. E a gente tem uma aula disso daí, né? Tem uma aula explicando sobre o tabernáculo. O irmão André, não o nosso irmão André que está aqui com a gente, né? O pastor, mas no outro devocional ele explicou, né? Cada parte desse do tabernáculo que tinha todo né, um procedimento de limpeza, lavagem, aonde era o sacrifício, tirava o sangue e depois, né, acho que o pastor comentou uma vez que o sacerdote, o sumo sacerdote, passava até sangue nele mesmo, assim, no corpo, para expiação mesmo, né? Para que ele pudesse entrar na presença de Deus. Porque se ele não tivesse expiado, se não houvesse expiação, né? Ele, ele morreria. Então, o sangue do cordeiro ele estava ali justamente para esconder o pecado, para expiar, né? Não era esconder, mas para expiar, para que assim, né, através da expiação desse pecado, nós pudéssemos, né, estar na presença de Cristo, né? Estar na presença de Cristo. Por isso que Jesus veio como um cordeiro, né? Um cordeiro perfeito, né? Perfeito, porque nenhum outro era perfeito, né? Mesmo que ele fosse o mais belo, né? O animalzinho ali mais puro, tal, não sei o quê, mas ele não era perfeito. Então Deus mandou Jesus, né? Como um cordeiro perfeito, né? Livre do pecado, para que pudesse passar por tudo, né? Por todo o que ele passou, por todo o sofrimento que ele passou, né? Recebesse todo o pecado da humanidade, né? O cordeiro recebesse o pecado da humanidade, né? E que o sangue de Jesus pudesse, né, nos expiar para sempre, né? E eu não sei nem se a gente usa a palavra expiação, mas o sangue, né, de Jesus que nos livrou do pecado, né? Nos livrou do pecado e nos reconciliou novamente com Deus, né?
que é o nosso grande advogado, né? Nosso advogado. Então, ele que nos reconciliou a humanidade com Deus, né? E por isso, né, nós fomos agraciados, né, com o perdão, né? E através do corpo de Cristo com a cura, né? Com a cura. Então, nós somos perdoados e curados, né? E agraciados com o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo. E vamos lá, gente. O que mais? Obrigado, James. Eu queria fazer um pequeno comentário aqui. Não sei se vocês estão me ouvindo bem, em relação a tudo isso que você falou aí, Fábio. Lá em Lucas, capítulo 23, versículo 42, diz assim, ó, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Eu não sei se foi por zombaria ou incredulidade, Pilatos havia mandado colocar um cartaz acima da cabeça do Senhor Jesus. Estava escrito, este é o rei dos judeus. Mas o que me chamou a atenção, mas agora havia alguém que cria nele, o Messias, um criminoso, que tinha sido crucificado com Jesus. E de alguma forma, ele também sabia que este iria para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Pode ver lá em Lucas 19, 12. O ladrão não pediu uma parte desse reino, mas que Cristo, o rei, se lembrasse dele. Entregou sua causa a ele. Também não pediu, não te lembre dos meus pecados. Que demonstração clara, né? E que ele não se preocupava mais com seus pecados, mas que passara do Senhor Jesus, no qual que dizia respeito à vida depois da morte. Os olhos do ladrão, a situação profundamente humilhante que ele passava, pela qual Jesus estava passando, não foi capaz de obscurecer a visão da sua glória. É verdade que nenhum anjo veio fortalecer o Senhor. É verdade que seus discípulos não estavam lá para testemunhar a respeito de quem era ele. É verdade que todos tinham abandonado e fugiram. Mas este ladrão, condenado, agora convertido, estava ali e confessou, do alto da sua cruz, a glória moral do Senhor, desprezado e crucificado. O ladrão não teve mais tempo para crescer na fé, nem para servir a Deus, nem para demonstrar fidelidade nas diversas circunstâncias da vida. Mas vemos nele uma conversão completa, uma fé verdadeira, uma convicção firme a respeito de quem era o Messias e a certeza de que Cristo voltaria em seu reino. Ele viu os sofrimentos de Cristo e as glórias posteriores. De fato, só Deus podia ter operado isso. Só o Espírito Santo para convencer o homem do pecado. E nós, irmãos, eu fico pensando, nossa, quando eu vi essa passagem, eu comecei a analisar, até chorei, viu? Porque eu falei, meu Deus do céu. O Pilatos escreveu aquela mensagem ali, uma forma de zombaria, né? Mandou escrever como se estivesse zombando, crucificando o homem. Ah, esse aqui é o rei dos judeus, mas aquele suficiente para convencer ele. Olha, lembra-te de mim quando entrares no meu reino, no seu reino. Lembra-te de mim quando entrares. O que Jesus diz para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, amados, nós temos que crer. É crendo que nós vamos receber tudo que Deus tem para nós. E
Para crer, nós temos que ouvir. E nós estamos ouvindo. E por isso nós temos que falar para as pessoas quem é o nosso mestre, quem é o nosso Deus. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu achei interessante essa passagem, que esse ladrão, ele creu numa coisa que o próprio Pilatos escreveu por zombaria. Mas ele creu. Então você vê o que o Espírito Santo faz na nossa vida, irmãos. Então, tudo isso nos serve de lição, para a gente aprender e amar a Deus sobre todas as coisas, para que possamos ser felizes. Amém, amados? Eu dou oportunidade a outros também comentar alguma coisa a respeito disso. Então, o leite genuíno, que a Bíblia nos relata ali, às vezes a pessoa é menino na fé, não tem muito conhecimento, mas o Espírito Santo, com o passar do tempo, vai trazendo. E cabe a Deus saber o tempo que a pessoa tem para aprender. Se você é um escolhido, como foi aquele ladrão da cruz, ele não teve tempo de se alimentar do alimento mais sólido, mas ele foi salvo. Porque se arrependeu, porque reconheceu que ele era um pecador e que ele merecia estar ali. O reconhecimento dele o salvou. E é isso que Deus quer de nós, o reconhecimento que nós não somos nada, nós precisamos de Deus para tudo. Então, isso é que é importante, reconhecer e se arrepender e se voltar para Deus. Aí nós vamos chegar lá, com certeza. Amém, amados? Deus abençoe a todos vocês. Amém. E orem por mim. Estou hoje completando mais uma primavera. Graças a Deus, na presença do Senhor. Amém. Que Deus abençoe sempre. Viu, Fábio? Glória. Viu, pessoal? Desculpa aí. Eu estava ouvindo o Fábio falando sobre que o pastor estava falando sobre Jesus, que não fez milagre quando criança. E eu estava olhando aqui, quando Jesus era pequeno, ele formava aqueles passarinhos de barro, né? E batia para poder o passarinho voar. Mas só que está registrado que isso não foi relatado, não ficou na Bíblia, né? E vi também que estava escrito nos pergaminhos que aconteceu isso, aconteceu. Mas não foi registrado na palavra, não deixou para que a gente visse, né? E eu tomo essa palavra, o que foi revelado a nós é cabível a nós, o que não foi revelado, a gente tem que dar glória a Deus e sabermos que somos bem-aventurados, que o que passou nós não veio até a nós, mas nós cremos, né? Somos bem-aventurados, felizes, porque nós cremos no poder de Deus que era e que é. Isso é muito importante para nós. Eu não gosto muito de esmiuçar a palavra, não. Eu gosto de viver e comer a palavra que eu venha poder digerir pelo Espírito e ficar com ela dentro de mim e poder passar para alguém, né? E vi também que o primeiro milagre de Jesus foi transformar a água em vinho. Isso, tremendo, Deus é tremendo. Mas ele não podia fazer nada quando criança para o povo nem notar que o povo não sabia que Jesus ele veio para morrer na cruz por nós, né? Então, existe coisas de Deus que é de Deus, que é segredo de Deus, que não foi revelado para nós. Nós devemos dar glória a Deus e sabermos que Jesus cresceu e aconteceu o primeiro milagre dele, né, que foi transformar a água em vinho, e depois vieram os milagres. Jesus a palavra de Deus veio falar para nós que milagres e prodígios acontecem, né? E seguirão maiores do que aquele que Jesus fez. Se a gente crê, eu orei por
uma tia que está com problema de alopecia e perdendo os cabelos. E eu creio que os cabelos dela podem nascer. Eu creio. Então, se eu creio, eu vou tomar posse disso e guardar isso de mim e só agradecer. Eu não vou ficar mais orando. Cria cabelo, Senhor, na cabeça da minha tia. Eu vou ficar agradecendo e eu tenho fé. Eu vou voltar lá no mês de meado de janeiro para fevereiro, que é o mês tempo agora já começa em dezembro, tempo do umbu. E aí eles queriam que eu fosse para lá agora, mas eu não posso, que virada de ano eu tenho que dar conta de passar na igreja com meus irmãos, que eu levei 21 anos sem nem saber o que era virada de ano na presença de Deus, que eu ia para a praia e ficava na praia e achava que ali estava certo. É ótimo você passar a virada de ano na praia, mas você, quando passa a virada de ano na praia, com o pensamento em Deus, voltado a Deus, agradecendo um ano que passou terrível nas nossas vidas. E receber esse ano novo, o ano vindouro, a gente receber com a convicção e certeza que Jesus vai voltar. Porque muitos ali estão com aquele pensamento, não tem nada a ver com a palavra aqui, mas Deus me deu de falar, eu vou falar. Não tem nada a ver da pessoa estar lá na praia, vendo aqueles fogos estourar, vendo a contagem regressiva, mas não, sei lá como é que estão eles. Eu mesmo não estava no Senhor. Eu não estava no Senhor. Estou dizendo eu. Eu estava ali me esbaldando com bebida, e Jesus não veio para comemoração de bebidas que venham tirar o nosso juízo, né? Tirar a nossa mente. E eu estou tão feliz com Deus, eu estou apaixonada pelo Senhor como eu nunca tive apaixonada por Ele. E nesse momento, diante de vocês, diante a multidão, a pessoas que vão ouvir esse vídeo, que vão ver esse vídeo, Jesus está voltando. E agora a gente tem que tão somente nos colocar diante do Pai para nós recebermos uma coroa de glória, né? E sermos gratos de verdade. Quando chegar a virada, contagem regressiva, a gente se render entregando ao Senhor todo o nosso eu, todo o nosso ser, e que o velho homem saia, morra, e que o novo homem, revestido do poder de Deus, seja grato sempre. E se Jesus fez milagre quando criança, aleluia. Se Jesus fez milagre depois de adulto, aos 30 anos, aleluia. Glória a Deus. Tudo para Deus e por Deus. É todas as coisas. Eu quero me aprofundar diante do Pai. É bom que a gente se aprofunde. É bom que a gente aprenda. Mas eu não tenho um curso teólogo. Posso fazer. Se eu quiser fazer, eu vou fazer. Mas eu estou preocupada. Não estou preocupada. Eu não estou preocupada. Eu estou pensando no ID. Eu estou pensando no ID. E é tão simples a gente dizer: Jesus morreu na cruz, ele ressuscitou, está à destra de Deus, intercede por nós. E é isso que é válido, isso é que é aplaudido, aplaudido. Deus é lindo, gente. Obrigada. Deus abençoe sempre. Um abração para todos. Que bom que a senhora colocou isso, porque ó, eu vou ler uma nota que está na minha Bíblia sobre essa questão de crescimento espiritual, que fala aqui, ó, a maturidade necessária para se compreender o ministério sacerdotal de Cristo não é sofisticação intelectual. Você não precisa ser formado nisso, ser teólogo, né? Mas ele fala aqui, ó, mas discernimento espiritual que resulta de obediência contínua à vontade de Deus. Amém. 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 A sabedoria do homem, Fábio, ele se acha tanto, ele estuda tanto, bota as coisas na mente e se acha, às vezes desfaz até de uma pessoa que está ali falando pelo Espírito, e ele ali, somente com o intelecto dele, que ele estudou e galgou degrau para fazer uma faculdade, mas não tem, olha o que eu disse naquele dia, como é, James? Não tem a faculdade da Diego, fala aí. A faculdade do joelho. Precisamos ter a faculdade do joelho. Olha, Joelhologia?
É isso aí, geologia. Então a gente tem que ter essa faculdade, porque não adianta você ser letrado e não ter o Espírito Santo de Deus. Eu não gosto quando a pessoa vem para mim com letras sem ter unção, porque tem que ter letra, tem que ter unção e tem que partir, sim, para o abraço de Jesus para com todos que aqui estão. Porque quando o homem quer ser sabido demais, ele engole o rei. Quem é o rei? Jesus. Ele engole o rei se acha que ele já quer saber mais do que Deus. Você vê como é o tempo. O tempo vem, a meteorologia está aí, e Deus deu sabedoria ao homem para aprender. Mas Deus não deu ordem para ele ser mais do que ele. Deus não deu ordem para o homem ser mais do que Deus. Porque quem quiser ser mais do que Deus e querer tomar a glória de Deus, morre. Morre comida de bicho. Eu tenho experiência de pessoas que eu já vi. Queria ser tão, e o bicho foi lá e comeu, que é o câncer. Né? Que o sangue de Jesus tem poder sobre nossas vidas, que a honra e a glória é do Senhor Jesus. A pessoa letrada machuca. A pessoa letrada se acha, diminui outro. Né? Então vamos nos acomodar, estudar, aprender de Deus, mas deixar Deus falar e não a gente próprio falar. Deixar Deus nos usar e não querer usar Deus, porque hoje em dia eu só vejo isso. Irmãos querendo usar Deus, dizendo que Deus falou sem Deus falar. Então, sangue de Jesus tem poder. Eu quero ir para o céu. Eu não quero ser comida de bicho. Eu quero a glória do Senhor espalhando sobre nós, o poder de Deus descendo sobre nós. Eu quero o Espírito Santo me usando aqui, ali, além, seja onde, na travessia do ferryboat, seja no ônibus, seja no avião, breve eu vou viajar. Em nome de Jesus, eu sei que Deus é Deus. Deus é lindo. E para isso, nós estamos aqui. Você sabe, você sabe, você sabe, nós sabemos. Mas vamos nos inteirar e nos encher do Espírito Santo para a gente não poder engolir o rei. E vamos deixar Deus falar conosco. Amém? Amém. E uma única coisa que eu queria comentar, outro dia nós fizemos uma postagem, a gente estava conversando justamente sobre essa questão, que eu acho que foi até eu que trouxe, né? Quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais maior é a possibilidade de afastamento de Deus, né? De se sentir autossuficiente, né? Mas é importante também a gente lembrar, porque teve até um comentário da pessoa, então Deus não quer que a gente seja ignorante, e não quer mesmo, né? É importante estudar, é importante aprender, é importante é, a ambição na vida, né? É importante a gente, porque Deus quer isso para a gente, Ele quer prosperidade, né? O que a gente não pode fazer é deixar com que o nosso conhecimento, o nosso ego, né, seja mais importante na nossa vida do que Deus, né, do que Jesus, né? Então, estudar ele é importante, né? Porque através do conhecimento, através da sabedoria, né, a gente pode transformar a vida de outras pessoas, né? A gente pode trazer prosperidade para nossa família, a gente pode trazer prosperidade para as pessoas, né? Abençoar outras pessoas. Então, o aprendizado, né, ele é importante. A gente não caia. Eu lembro uma vez que uma das coisas que eu estava, e assim, nem sei se é verdade, né, mas falavam que o país mais próspero, né, 500 anos atrás era Portugal, né, era Portugal. E uma das coisas que fez com que Portugal não evoluísse, não continuasse sendo, né, forte, foi justamente cair na crença de que não era necessário estudar tecnologia, por exemplo, não era necessário evoluir tecnologicamente, né? É, e, e isso era em função por causa do que a igreja, na época ali, impunha sobre eles, né? Então, assim, nem sei se isso é verdade ou não, mas eu acho que pode fazer sentido. Então, que a gente possa, assim, né, os nossos filhos, as nossas crianças, né, os jovens, né, e, incentivá-los sim a estudar, incentivá-los sim a buscar uma formação, incentivá-los sim a evoluir, mas não somente, né, numa faculdade, né, mas sim
também na palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus seja, né, forte na vida dele, que Deus seja presente na vida dele, que ele consiga reconhecer, né, a posição dele no reino de Deus, né? Que ele não é acima de Deus, que ele não está no mesmo nível de Deus, que ele não está acima de Jesus, né? E Jesus é superior, né? E Jesus abençoa, que a gente possa, né, estar prostrado, né? Mas para que a gente possa, sim, né, usar o conhecimento, mas não com soberba, né? E o conhecimento não seja, né, utilizado com soberba, que eu acho que é o caso que a senhora está falando aí, justamente, né? Só dar uma Mais palavrinha alguém quer rapidinho. falar? Eu Eu vou vou só comentar. fazer um comentário. Quando você estava falando, Fábio, sobre o questionar o que é entregue, né? É, eu concordo com a sua linha de pensamento. O questionar ele é muito importante. E não só isso, né? O questionar te leva também a não só ao entendimento, mas eu acho que tem uma forma do seu questionar que te leva a relacionamento, que é o mais importante, né? Eu acho que com Deus é você criar um relacionamento com Ele, não só um entendimento do que Ele está dizendo, mas você criar um relacionamento. De que forma? Você questionando, né? Por exemplo, eu acho que eu fui uma pessoa que eu ainda questiono muito, mas eu questionei bastante antes de assim, eu acredito que eu tinha uma linha de pensamento muito irracional, assim, no sentido de, tá bom, tá escrito isso, mas isso é dessa forma, e se isso é dessa forma, por que isso acontece? Ou isso, sabe? E aí eu sempre questionava, assim, mas aquele questionamento, não pensando assim, Deus é mentiroso, tá escrito na palavra é mentira, mas um questionamento no sentido assim, ok, eu sei que você está falando isso, eu creio, mas eu quero entender como que isso é possível e como que isso é feito, entendeu? E eu acho que isso leva você a ter um discernimento mais claro do que está escrito na palavra. E até para, no caso, no meu exemplo, eu penso dessa forma, para mim foi algo que fortaleceu ainda mais a minha fé, porque todas as minhas dúvidas que eu achava assim até racional demais, falar, isso aqui vai ser difícil você me responder, porque às vezes eu perguntava para alguém, entendeu? E aí, tipo, aquela pessoa às vezes não conseguia realmente me responder, mas aí em algum momento a palavra me respondia. E isso reafirmava ainda mais a minha fé, porque aquela dúvida que eu achava tipo cabeluda, tava tudo, a palavra sempre tem uma explicação. Deus sempre vai te explicar, ele vai te mostrar. E isso cria um relacionamento. Então a dúvida e o questionamento, a dúvida não, desculpa, o questionamento, ele é muito importante para isso, você criar um relacionamento. Então, sempre questione, queira entender e quando você receber uma palavra, por exemplo, né, de alguém, pode ser pastor famoso, seja lá o que for, um homem que todo mundo pode dizer que tem unção, seja lá quem for, gente. Depois você que receber essa palavra, você sozinho, pergunte para Deus, Deus, isso é seu? É você que está me entregando isso? Por favor, me mostre. E seja ainda mais ousado, mostre um sinal para provar que aquilo realmente é dele. E assim você vai construindo um relacionamento com Deus. E você começa a vivenciar as suas próprias experiências com Deus, né? E se encher dele e conseguir derramar cheio dele nas pessoas, né? Um pouco mais do que as suas próprias experiências com Deus que você teve com ele. Não só, eu acho até o que a Dona Marineide está falando, não só se encher de conteúdo e não ter um relacionamento com Deus e não ser cheio dele e não ter unção e também não ter amor nas suas palavras, né? Porque só dessa forma que eu acho que a gente consegue alcançar as pessoas com amor. Porque toda vez que a gente tenta falar algo de forma soberba, às vezes até mascarada, essa palavra dificilmente entra no coração das pessoas. Mas quando você, às vezes, sem querer falar algo com amor, às vezes você nem percebeu o que está falando, mas ele está sendo usado naquele momento porque está cheio de amor no coração para falar,
O Espírito Santo, a própria palavra de Deus fala, uma espada, né, que atravessa todas as divisões do seu corpo, espírito, alma, tudo, carne. Então é isso, só queria só fazer esse comentário. E, seu Mário, parabéns, viu? Deus te abençoe, que você continue esse instrumento de Deus na terra maravilhoso, viu? Glória a Deus por ter você aqui. Eu, eu queria só fazer um comentário rapidinho aqui, com o gancho que meu pai falou da palavra do ladrão que se arrependeu na cruz, né, com Jesus ali, me fez lembrar do ensinamento, como ele falou que Pilatos mandou escrever, né, Jesus, o Rei dos Judeus, como ato de zombaria, né, para zombar de Jesus, né, para humilhar ali. E só um detalhe é que isso foi escrito em 3 línguas, em hebraico, latim e grego, que eram as línguas que eram faladas na época. O latim, né, por conta de Roma, em hebraico, que era a língua dos judeus, e em grego, que também tinha uma grande influência ali. Muitas pessoas falavam grego e era a linguagem dos sábios na época, né? Para que todos soubessem quem é o Senhor de verdade. As coisas, nós às vezes não entendemos, mas tudo conspira para a obra de Deus, para a vontade de Deus, né? Então é isso que eu queria E ali, compartilhar aqui. James, Pilatos, ele quis colocar qual que era o motivo da pena de Jesus. Porque ele não concordava. Ele lavou as mãos, mas ele não concordava, né? Em matar Jesus, em crucificar Jesus, né? Tanto é que ele queria aqui, ó, né? Dar as chicotadas e libera, né? Não, não, não. Agora você vai crucificar. Então ele indignado também, ele não falou, tá bom, mas eu vou colocar lá, ó, qual que é a pena dele? A pena dele é ser rei dos judeus, né? E, e aí tem até uma passagem aqui que fala que eles queriam que tirasse, né? Os judeus não gostaram, mas em João 19:22 fala, o que escrevi, escrevi, não vou mexer. Né? O que escrevi, escrevi, tá lá. Né? Então, foi até uma forma meio que irônica ali de Pilatos ali, porque ele não concordava com a crucificação de Jesus, né? Mas devido à imposição ali, ele acabou cedendo, né? Porque a esposa de Pilatos, inclusive, parece que ela gostava de Jesus também, né? Então, A esposa de Pilatos teve sonho, não dormiu de noite direito por causa dessa condição. E ela pediu, porque você vê como é que é, né? Eles eram casados, então uma só carne. Então a esposa dele sentiu, ó, você sai fora, não entra nessa não, que eu não dormi de noite, fiquei perturbada. Mas ele, como era uma oposição, e os judeus aquilo, mesmo assim ele libertou Barrabás, né? Mas olha, eu vou te falar, cara, sinceramente, é fascinante a palavra de Deus, a Bíblia, tudo que nós estamos vivendo, que a gente pode, sabe, presenciar. Isso aí está na nossa mente, está gravado em nós, entendeu? E nunca, isso não vai morrer nunca. Eternamente está na nossa mente tudo isso que Jesus viveu e que nós estamos vivendo. Mesmo não estando presente lá, mas está aqui, ó, está aqui. E isso que nos faz viver, acreditar e passar para o outro. O ID. Porque alguém morreu por mim e por você. Deu a sua vida por amor de nós. Está aí os exemplos. Mais uma vez, Senhor, eu te agradeço por essa rica oportunidade, Pai, de podermos estarmos aqui reunidos em Teu nome. Abençoe ouvir a Tua palavra, Senhor. Que é o alimento, é o combustível para o nosso dia a dia, Senhor. Abençoa, Senhor, protege, guarda. Leva-os onde eles forem, Pai. Leva-os e traz em segurança, Pai. Que eles tenham um dia, uma noite, um momento
cheio da tua presença, Pai. Que o teu perfume, Senhor, possa deflagrar, para que eles possam, Senhor, viver intensamente ao teu lado, Pai. Ó Espírito Santo, move as águas desta direção, Senhor, e enche-nos da tua graça, Senhor. Sê conosco, Pai, todos os dias da nossa vida, Pai. E perdoa, Senhor, os nossos pecados, nossas iniquidades, nossas diferenças, ó Deus. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Que todos vocês tenham um excelente dia. Um dia espetacular, um dia diferenciado. Tá bom? Amém. Tá tudo bem, amados? Tá tudo bem. Nada nem ninguém vai nos separar do amor de Deus. Nada, nem ninguém. Amém? Deus abençoe todos vocês.